Oi, gente, tudo bom? Sou a Naná, sejam bem-vindos ao Enquanto Bloqueio Não Vem. Oi, gente, aqui é a Lai. Bem-vindos a mais um episódio e bem-vindos a mais um episódio do nosso especial de Halloween. Como todo ano, a gente aproveita o mês de outubro para entrar nesses assuntos mais de sobrenatural, histórias com mais terror psicológico do que suspense, essas coisas assim. E no episódio de hoje, a gente vai abordar uma das obras assim, mais clássicas sobre vampiros. Não é Drácula. A gente vai falar de Entrevista com o Vampiro. O livro, a série, o filme, todas as referências possíveis. E por essa obra ela ser bastante... Vai haver spoilers, né? Enquanto a gente estiver comentando o assunto, o andar da história. E também essa é uma obra com assuntos muito sensíveis. Então, a tag de episódio explícito já tá aí, né? Quem estiver ouvindo no seu agregador de podcast já pode conferir que tá com a tag de explícito. Mas mesmo assim, a gente tá ouvindo que a gente vai abordar assuntos bem sensíveis aqui durante a nossa conversa. E é isso. Então, Entrevista com o Vampiro é da Anne Rice e em algumas fontes vocês vão achar a data de 1974, em outras de 1976. Eu acho, e isso é uma conclusão minha, que é porque ela escreveu em 74, ou terminou de escrever, e aí tem essa questão de que ela demorou para conseguir vender, né, para publicar, então eu acho que ela vendeu, publicou oficialmente em 76, por isso que tem essa divergência. E aí a gente vai falar mais sobre a série, que é de 2022, e também um pouco sobre o filme, a primeira adaptação, que é de 1994. E, é claro, também a gente vai falar sobre outros vampiros, porque a gente gosta de falar de vampiro, então a gente vai comparar, sim, com outras histórias de vampiro. Que qual é a graça, né? Se a gente não puder fazer essa comparação. Então, mesmo que seja uma obra antiga e bastante conhecida e com referências, né, em outras obras, a gente acha que é bom começar com uma sinopse. Afinal, o que é Entrevista com o Vampiro? Então, essa história, ela começa com o protagonista dela, o Louis, né? Louis, e ele é um vampiro, e ele está tendo essa conversa com um jornalista, o Daniel, e ele começa a contar a sua história de como ele se transformou em um vampiro. E ele parte, literalmente, lá do momento em que isso na trama, né, original, né, tanto do livro quanto da adaptação do filme, né, de 1994, ele parte desde o momento em que ele estava lá na época da Plantation e ele só era um fazendeiro da Louisiana, até o momento que ele conhece o nosso outro protagonista dessa história, o Lestat de Lioncourt. E aí eles se conhecem, o Lestat transforma este querido, né, este fazendeiro deprimido que queria se matar a qualquer custo. Ele ficou bem mal depois da morte da esposa e do primeiro bebê que ele estava esperando. Então ele só pensava em morte, em tragédia e tudo mais. O Lestat diz assim: você quer morrer? Então vem aqui que eu vou te transformar numa criatura morta. Só que aí, no meio do caminho, né, o Luigi diz que ele não quer necessariamente morrer, e aí o Lestat diz assim mesmo: eu vou te transformar numa criatura morta, mas ao mesmo tempo viva, e aí ele transforma o Louis em um vampiro. Não é necessariamente com essas palavras, não é necessariamente assim que acontece, mas o resumo é basicamente esse. E a partir disso, eles começam a viver juntos, a explorar o vampirismo juntos, a ter um relacionamento, né, amoroso juntos. E, eventualmente, eles acabam vivendo situações em que se reflete muito da natureza humana deles, mesmo que o Lestat não seja assim, a pessoa mais humana, por assim dizer, dessa história, mas ainda assim se reflete muito da natureza humana nas questões em que eles vivem, e isso vai se refletindo no decorrer da obra e no decorrer dos personagens com que eles interagem futuramente. Então, antes da gente falar o que a gente achou da série, que é o ponto principal, né? A gente podia falar um pouquinho da primeira adaptação, né? Como eu falei lá no começo, ela teve dificuldade para vender o livro, para ser publicado, porque lá em 76, uma história de vampiro
assim, meio homoerótica, uma criança que também era vampira, enfim, ninguém queria publicar. E essa dificuldade também aconteceu para a primeira adaptação do filme. Demorou para sair, ficou tendo muita dificuldade ali, especulação de elenco, enfim, até que saiu, né, em 94. Surpreendentemente, foi muito bem. Surpreendentemente, eu digo porque naquela época, né, 94, ainda era meio estranho para esse tipo de história. E a curiosidade é que eu não me lembrava desse filme direito. Eu tinha assistido, eu sabia que eu já tinha assistido ele umas 2 vezes na TV aberta, acho que no SBT, sei lá. Mas eu não me lembrava, assim, de detalhe. Eu lembrava da história, eu lembrava de alguns acontecimentos, mas eu acho que talvez eu era muito nova e eu talvez não entendia, não prestava atenção. Mas aquele filme já é muito gay. Já é bem gay. É óbvio que não é explícito como é na série. Mas já é muito. O clima ali já é muito gay. E aí eu acho que realmente era porque eu era muito nova. E eu não... Eu acho que é porque o clima fica velado, né? Afinal, uma obra dos anos 90. Mas é porque também ele era muito pegado na trama da Anne. Se eu não me engano, a própria Anne ajudou, não Isso, foi no roteiro desse livro. Então, é aquela coisa do preciosismo. Muita gente fala disso. O preciosismo do autor perante a adaptação, né? Então, tipo, ele tem um preciosismo muito grande com o texto dele e não deixa ele ser adaptado livremente. Então, eu acho que como a série já foi, né, após o falecimento dela e tudo mais, eles já puderam ser mais explícitos do que ela era na obra dela. E uma outra curiosidade foi que, durante ali a produção, teve um momento que ela disse que não queria mais saber do filme. Ela disse que não tinha nada a ver com o que ela escreveu, que estava muito ruim. E aí, meses depois, quando mandaram para ela a fita, já com o corte, né, ela amou, mudou de ideia, escreveu textão dizendo que estava ótimo, que retirava tudo aquele dia que ela tinha feito. Aí eu lembrei do vovô Martin, né? Eu disse, será que ele vai chegar a esse ponto dele retirar todas as críticas dele? Não vai, né? Não vai. Mas a gente tem que levar em consideração que Anne Rice era uma pessoa bastante temperamental, né? Para quem não conhece muito bem, ela escreveu, né, essa saga, porque tem o livro da entrevista, né? As Crônicas Vampirescas, que é a entrevista com o vampiro. Aí tem o Vampiro Lestat e tem a Rainha dos Condenados, né? Tudo isso se conversa ali e tudo isso é dentro do mesmo universo. E aí, ela era contra quem escrevesse fanfic sobre essa crônica, né? As crônicas vampirescas. Ela ia atrás, ela derrubava, ela denunciava, porque ela achava que estava passando por cima do material dela. Então ela realmente tinha um preciosismo muito grande com a obra dela, principalmente com essa obra. Enfim, no fim ela gostou do filme. Muita gente gostou também, porque fez muito dinheiro. Parece que foi a maior bilheteria de filme de vampiro até Crepúsculo. E foi um sucesso. Teve umas críticas negativas, né? Claro, sempre tem. Mas, no geral, foi sucesso, principalmente com os fãs. Parece que a história... Novamente não cuidando para isso, né? Eu não li o livro. Então, qualquer comentário que eu fizer aqui sobre o livro foi coisas que eu li online. Então, não leve tão a sério. Mas, aparentemente, os fãs do livro gostaram muito dessa primeira adaptação. E aí, novamente, anos depois, surge essa ideia aí de adaptar a série. Parece que novamente mudou de estúdio, teve mais problema. Até que em 2020 confirmaram, né, que ia sair pela AMC. E mais problema ali na pré-produção, porque sempre sai aqueles boatos, né? E o que era o problema ali dos boatos? Na verdade, essa série demorou pra chegar aqui pra gente, né? Pelo menos pra mim. Porque lá no Zéu saiu mais rápido, né? Lá fora, tipo... Agora, se eu não me engano, estreou... A segunda temporada chegou rápido, bem rápido. Mas a primeira demorou. Sim. Não, mas é porque a primeira temporada, quando saiu lá, passou 2 anos pra vir pro streaming pra cá. Então, tipo, demorou. Aí quando teve a segunda temporada, já foi em simultâneo. Aí, o que é as questões, né? Que quero levantar antes da gente começar a falar da série. O filme de 94 já é diferente do livro em algumas coisas. Por exemplo, lá no livro, a Cláudia tem 5 anos de idade. E em 94, apesar de ainda não ser perfeito, já tinha muitas leis que a criança não pode trabalhar, né, criança nessa idade, num filme desse, enfim. Então aumentaram a idade da menina, parece que ela tem 14, 12 no filme.
que ainda é A estranho, né, Kristen, naquela época. eu não sei dizer o nome da atriz. Não, Kristen. acho que ela. A Kristen. A Kristen, ela tinha 10 anos, se eu não me engano. Então a Cláudia tem 10 anos também no filme. Então, Ela não é tão neném assim. já tem essa diferença, e tem mais outras diferenças ali, mas poucas. Na série, agora já tem bem mais diferença, que é a que gerou mais crítica, né, entre os fãs. A Cláudia já tem ali 18 anos, 17? Eles dizem, eu já vi gente Pelo dizendo que que eu ela é entendi, pré-adolescente, eu vi ela é gente dizendo que ela é pré-adolescente. adolescente. Tem uma frase dela, quando já é na segunda temporada, que ela tá comentando que eles estão em período de guerra, né? Enfim, já é spoiler do que acontece. Mas eles estão no período de guerra, eles estão andando pela Europa, e aí eles comentam: Ah, ela é sua filha. Ele diz assim: daqui a pouco ela se torna uma adulta. Então eu acho que eles tratam ela como se ela fosse adolescente. Então ela deve ter pelo menos ali Ela uns deve ter uns 15, 16, 16 anos. por aí. É. E aí, faz sentido que as leis hoje em dia, criança não pode trabalhar até tarde, não pode trabalhar ao mesmo tempo ao mesmo horário que os adultos trabalham. Graças a Deus mudou. Se você entende de cultura pop, você sabe que era um inferno há uns 50 anos atrás. Hoje em dia, não. Criança tem direitos trabalhistas e não pode trabalhar. Então faz sentido a Cláudia ser mais velha, e faz mais sentido ainda porque as paradas que acontecem ali, né, os temas ali abordados, com criança, não, quem quer ver isso na televisão? E mesmo ela sendo já a atriz sendo adulta, ainda vai gerar questões, que eu vou falar mais na frente. Enfim, teve essa mudança aí, teve uma mudança muito maior, que é de que na obra original se passa no final do século XVIII e eles trazem para o começo do século XX. Segundo um pedacinho de uma entrevista que eu vi do produtor lá, e faz sentido também para mim, ele disse que ninguém quer ver uma história do cara branco, escravocrata, que tem plantação, faz todo sentido. Então eles botaram o Louis como sendo um homem negro, ali em Nova Orleans, ali, e ele, também a profissão dele, eles colocaram ele como dono de bordel. Eu vou chamar bordel aqui, porque eu não sei qual seria a tradução para a palavra, até esqueci a palavra que ele usa em inglês, mas eu vou usar bordel. Aqui, onde eu moro, no Maranhão, chama cabaré, pra gente entender. E aí, Aqui é um nomezinho um pouquinho menos singelo, é o puteiro, né? tem isso também, é tão popular, né? Enfim, essa mudança aí, né? E eu acho, na minha cabeça, como uma mulher preta, faz sentido essa mudança. Porque eu não quero ver um homem branco, dono de escravo, numa série de TV. Acho que ninguém mais quer ver isso. Eu quero acreditar que ninguém mais quer ver isso. E aí, eles tratam essa questão na série, né? Vou falar mais na frente lá, quando eu começar a falar o que eu achei da série. E eu acho que essas são as mudanças maiores que tem. Tem outra, na verdade. Que essa foi a que eu mais vi gente reclamando. Que é a questão do Lestat, né? Porque assim, Interview with the Vampire, Entrevista com o Vampiro, é sobre o primeiro livro, ou deveria ser, né? Tecnicamente. Deveria ser a adaptação do primeiro livro. Só que eu não sei porquê, eu não cheguei a ver ninguém comentando sobre isso, eles decidem meio que misturar com outras coisas dos livros mais pra frente. Novamente, eu não li o livro, se eu fiquei sabendo que eu vi online. Eles misturam algumas coisas, eu não sei se para dar um contexto melhor, para deixar a história mais, sei lá, uma coisa mais, não sei, porque no primeiro livro ele é ali do ponto de vista do nosso amigo Dewey, e ele tá ali amargurado, triste, ele é insuportável, é aquele vampiro sofredor, meu Deus, eu sou um vampiro, enfim. E aparentemente, né, pelo que eu ouvi dizer, o Lestat não é tão interessante ali naquele ponto de vista ali dele. E aí eu acho que eles quiseram dar ali deixar o personagem mais assim profundo, deixar, não sei, enfim. Parece que eles pegaram ali um pouco dos outros livros, principalmente do livro dele, que tem o nome dele, né, que é o Vampiro Lestat. E aí misturaram ali, e eu vi algumas pessoas dizendo que não gostaram, porque que fica impossível gostar do Lestat. Vou falar depois o que eu acho dele, o que eu acho do Louis. E aí parece que essa também é uma mudança que as pessoas não gostaram muito. Ou pelo menos os fãs do Lestat, não sei. E acho que são essas mudanças
principais que a gente tem pra falar. Então, né, algumas vezes, ou várias vezes, ou basicamente toda vez que a gente fala de vampiro, eu sempre menciono que Entrevista com o Vampiro, pra mim, é o guia para vampiros, sabe? Tipo, pra mim é a obra base quando se fala de vampiros no cinema, na literatura, etc. Então eu tava bem animada. Eu fui uma das pessoas que ficou acompanhando, né? Que eles diziam, não, vai vir aí, vai lançar. Lançou, ainda não tem no streaming. E isso foi na época da pandemia. Eu lembro que eu ficava vendo todo mundo na pandemia comentando animadíssimo que a série era incrível e eu ficava assim, É que show. eu até hoje não sei qual que é o stream que tem. Eu acho que esse ano que eles colocaram pra Prime Video. Mas antes Isso. a AMC não passava em nenhum stream. É porque MC eu acho que é o streaming próprio lá fora. Mas E não tinha aqui no aí, Brasil, né? Então não tem esse streaming. demorou a chegar. A Prime que pegou os direitos, né? Comprou os direitos para poder introduzir no catálogo dela, mas não tinha. Enfim, então eu fiquei me esperando com uma expectativa lá no alto, né? Então, e eu sempre falo disso aqui. Assistir algo com uma expectativa muito alta, geralmente, né? Traz aquele gostinho muito ruim quando você vai assistir de, nossa, não era tudo isso. E aí eu assisti o primeiro episódio, que é logo quando acontece, né, os fatos principais, né? O Louis deprimido conhece o Lestat e o Lestat transforma ele. Então, essa sequência de cenas, a cena da transformação dele dentro de uma capela pegando fogo, eu acho que simboliza também a história e todas as angústias e amarguras que vão acontecendo ali é muito bom. É muito, muito, muito bom. Então, eu tenho um apego muito grande com o primeiro filme. Eu acho o Lestat do Tom Cruise incrível, impagável. Ele faz com que a gente consiga entender, basicamente, a cabeça do Lestat. Essa coisa afetada, é, sem moral. Eu acho que Só não fazer um tem sem parênteses. moral. Eu acho que eu já falei isso aqui. É, Eu adoro o Tom Cruise. Ninguém vai me fazer odiar o Tom Cruise. Ele vai ter que fazer uma coisa muito grave para eu desgostar dele. Eu acho ele um bom ator, ao contrário do que agora as pessoas acham. Então eu também tô nesse time aí, na estado do Tom Cruise. E assim, eu lembro de entrevistas do elenco, né? Da entrevista com o Vampiro. E eu lembro, eu lembro do Tom Cruise falando que ele e o Brad Pitt brigavam intensamente na, ali, né, nos bastidores das cenas, e que toda essa raiva que eles iam nutrindo um pelo outro ajudou a transpor o sentimento do Louis com o Lestat na tela. Então aquele momento totalmente ácido do Lestat, Era vem verdade. dessa relação, sabe? Vem da relação Não, dos dois. mas Eu acho que ficou muito bom, sabe? outro Isso parêntese enriqueceu aqui demais. é que a produção desse filme foi um inferno, aparentemente. É, que eles tinham que ficar de cabeça para baixo, para aquelas veias ali aparecerem. Tiveram que ficar um tempão sem pegar sol para ficar mais pálido. Então eu acho que tudo isso contribuiu para esse ódio também. O Brad Pitt estava constantemente reclamando das lentes que ele usava e que a maquiagem parece que dava urticária nele. E aí o Tom Cruise batia a boca com ele por causa disso. Inclusive, ele chegava e jogava na cara dele que a Kristen era mais profissional do que ele, e a Kristen era uma criança. Nossa, era um inferno, sério. Eu não sei como eles saíram. Hoje em dia, inclusive, é meio engraçado. Eu vi depois. Hoje em dia, não. Essa entrevista foi de 2014, 2018, da Kristen, e ela comentando que a relação com Tom Cruise, entre o Tom Cruise e ela até hoje é bem paternal. E ela lembra com muito carinho que no aniversário dela ele dava presente para ela durante o set. Foi bem assim, bem intenso. E assim, essa relação deles de bastidores gerou muito, sabe? Você notava muito ali na concepção do filme. E aí, quando a gente vem, eu fui totalmente no escuro, eu não sabia, não estava acompanhando entrevista nem nada, porque eu queria realmente ter a experiência de assistir e tal. E eu vi que trabalho bem feito. Eu acho que o Louis do ator atual, ai, eu esqueci o nome dele. Eu só lembro que ele fez parte do elenco de Game of Thrones. E assim, eu vi assim, nossa, legal, eu lembro desse cara. E de repente, ele atuando duas, sem ter duas frases por série ou por temporada, como foi em Game of Thrones, de repente esse cara deu um baile de atuação.
E é justamente o que eu falo, foi no primeiro episódio que eles já me pegaram. Foi muito bem feito, foi muito bem dirigido. O conceito da série, o conceito da cena em si, sabe? Como eu falei, ele é transformado em vampiro dentro de uma capela pegando fogo. Então tem várias, sabe, várias camadas nisso. O fato da família do Luiz ser completamente católica, super devotos e tudo mais. A parte em que eles sempre associam o Lestat com o diabo. E também o fato de que o Louis é uma pessoa, né, LGBTQIA+, eu não lembro se ele fala abertamente que ele é homossexual ou se ele se chama de queer. Não sei, eu não lembro agora, Eu nesse também não momento. lembro a palavra que ele usa. Pois é. Eu vou partir do princípio de que ele se considera homossexual, né? Mesmo que eu não sei se tem essa frase explícita. Mas, enfim, a homossexualidade, todo mundo sabe que é um grande problema quando se está se falando em relação a pessoas cristãs. Então, tipo, é a famigerada culpa católica, culpa cristã. Então, o fato de que ele aceita o Lestat na vida dele, ele aceita que ele está apaixonado pelo Lestat e ele abraça literalmente esse estilo de vida do Lestat e a igreja pegando fogo e tudo mais é muito simbólico. Nossa, por isso que eu falei, para mim traduz essa última cena do primeiro episódio já traduz tudo que a gente vai ver, que é esse conflito interno do Louis sobre a pessoa que ele era e sobre o vampiro que ele se torna. Então, para mim, 10 de 10, tipo, outras coisas que vão acontecendo no decorrer da série também tem muitas camadas. O episódio em que ele conhece a Cláudia tem tantas camadas. Eu tava gritando nesse dia. Eu abria o chat do servidor que eu tenho com umas amigas e tal, e eu dizia, cara, que série. Eu falei, pra mim, é a série do ano, é a série do momento, nada supera. Porque, assim, Só o pra, original. só pra deixar claro, quem não sabe, a primeira temporada tem 90% de aprovação no Rotten Tomatoes. E a segunda tem quase 100, 98%. E claro, a aprovação super faz sentido, assim, é notável, sabe? Tipo, apesar deles terem um orçamento claramente, assim, reduzido, porque as cenas elas acontecem quase que sempre nos mesmos cenários no decorrer dos anos, mas a gente vê que o que ele faltou deles de dinheiro para expandir, para ir para outros lugares, sobrou assim para eles trabalharem no texto. E o texto é muito bom. O texto é muito, muito, muito bom. Essa cena específica é começo de história. O Louis é uma pessoa negra. Então há muito desse conflito. A gente está falando do começo do século XX, não é isso? É o século XX, né? Ou o século XXI? Não, século Começo XX. do século XX. A história se passa no começo do século XX. A gente ainda tem várias leis, como o do Joe Crow, etc. Que é. De vez em quando a gente já vê em algumas. Já viu em algumas outras obras, né? Principalmente de série. Comentando sobre como isso se refletiu na comunidade negra nos Estados Unidos. E aí a gente tem esse personagem que ele é um homem de posses e que ele herdou essas posses, o pai dele passou esse dinheiro para ele e aí ele vendeu a plantação, né? Ele vendeu a fazenda e tudo mais e investiu, né, em bares. Em bares. No começo ele fala assim, bares. Mas aí a gente sabe que na verdade são bordel, prostíbulo, etc, etc, etc. E então ele tem, ele fala no começo acho que do primeiro ou no segundo episódio, que ele é o rei do submundo de New Orleans. E ainda assim, o racismo era completamente, não era velado, era na cara dele, sabe? Então, esse episódio em que ele conhece a Cláudia é justamente após uma situação dessas em que eles são completamente racistas com o Louis, eles querem que o Louis venda o principal bordel dele para um cara branco, inclusive. E ele não aceita e eles começam a boicotar. O Louis coloca uma placa de, já que eles estão colocando placas de pessoas negras não são permitidas, então eu vou colocar uma placa de pessoas brancas não são permitidas para afrontar. E aí a coisa vai escalando. Ele, num surto de raiva e vingança e mágoa e tudo mais, ele mata um dos
Eu acho que ele é político, eu não lembro bem, que tá envolvido na lei que tá exigindo que ele venda Eu acho o que ele é. espaço dele. Acho que é, né? Enfim, e, e aí isso tudo culmina num ataque à comunidade negra de New Orleans, né? Que eles começam a tocar fogo nas casas e no bairro inteiro. Para quem não sabe, tem os quarters, né? Em Nova Orleans. E são assim, é como a gente chama aqui o bairro, mas na verdade é bem maior do que isso. E aí É eles bem começam a grande, tocar parece mais fogo. uma cidadezinha pequena. É uma comunidade dentro de uma cidade. Então, tipo, eles tocam fogo dentro dessa comunidade. E o Louis fica completamente desesperado, porque ele entende que isso foi uma reação às ações dele. E é quando ele encontra a Cláudia queimando dentro de um cortiço. E ele leva a Cláudia para casa e pede para o Lestat transformar a Cláudia. E é diferente da versão, né, original, onde a Cláudia tá com febre, né? A mãe dela acaba de morrer da peste e a Cláudia já adquiriu, tá nos primeiros sintomas e é evidente que ela vai morrer, né? Ou em algum momento ela vai sucumbir à febre e vai morrer, e aí o Louis leva, leva ela para até o Lestat e o Lestat transforma ela. De qualquer forma, é sempre essa situação, né? Cláudia está morrendo, o Louis implora pro Lestat transformar ela, o Lestat transforma, e a partir desse momento eles criam essa menina como se fosse a filha deles, né? A filha vampira deles. E o fato de que a Cláudia também é uma pessoa negra já cria mais outras tantas camadas. Há vários momentos em que a Cláudia tá andando em New Orleans e todo mundo só chama ela de a crioula, a crioula, a crioula. Eu ficava tensa, sabe, assistindo. Então, essa mudança para mim foi crucial. A Cláudia já era minha personagem favorita desde o livro, desde o filme, mas aqui na série ela ganhou um espaço tão grande, tão importante, tão interessante, sabe? E sei lá, eu acho que foram acertos. Se teve gente que reclamou é porque eles não conseguem analisar as camadas que se desenvolveram a partir dali. Eu também gosto dessa mudança, só que ela vai gerar uma questões, né? E, enfim, porque sempre tem o pessoal racista que quando anunciaram o elenco, sempre tem aqueles comentários que dizem que são fãs do livro, mas na verdade são racistas. Enfim, o que eu achei da série? Eu gosto da série, achava, claro, é, mas eu gosto mais, eu tenho uns episódios favoritos, eu gosto mais do episódio 1, que é o que tu mencionou aí, eu acho muito bom. Eu gosto bastante do episódio 3 e eu gosto muito do último episódio. Os outros eu acho ok, eu acho bons. Mas meus preferidos são esses três. No geral, eu gosto da série. Eu não tinha muita expectativa, assim, porque eu não era fã do livro, eu nunca li. Eu lembrava de ter assistido o filme, como eu falei, mas eu não lembrava de detalhes, se eu tinha assistido nunca. Mas eu gosto do filme também. Eu acho a série melhor. Todas essas mudanças aí que eu acho que deixou mais interessante. É, Mas faltou pra mim gostar dessas pessoas. Eu não sinto nada, eu não odeio nenhum dos personagens. Eu acho o Luiz chato. Mas eu não odeio ele, eu não odeio ninguém, mas eu também não gostei de ninguém. Eu não fiquei obcecada, eu acho que a palavra é essa. Eu não fiquei, meu Deus, eu tenho que assistir a segunda temporada hoje. Eu não senti, entendeu? Mas eu quero assistir, porque tô falando tão bem. Quase 100% de aprovação, então eu vou assistir. Mas eu não fiquei obcecada. Inclusive, ela já foi renovada para a terceira Isso, já temporada. tem, Tá já todo mundo muito tem o animado trailer, com isso. já está e tudo, né? Aliás, não é um trailer Uhum. aqui, acho que é um teaser. É um É, teaser. Então, enfim, mas eu gosto, eu acho realmente muito bom o primeiro episódio. O segundo eu acho que é mais ali o Lestat ensinando ele como ser vampiro. Não acho muita graça. O terceiro eu gosto bastante. Tem umas cenas muito boas. O ator que faz o Lestat é muito bom. Acho que é Sam Reed, o nome dele, ou Sam Reed, eu não sei a pronúncia. Eu acho que o elenco é muito bom, na verdade, os três. Eles mudaram na segunda temporada, né? A Cláudia, eu não vi ainda quem é a atriz nova, mas eu vi que mudaram. É, mudaram, é porque. Inclusive, eu fiquei meio indignada porque eu achei que ela tinha sido a Cláudia perfeita na primeira temporada.
E Ela é muito aí eu boa. Sim, e aí eu fui pro Twitter, eu disse assim, cara, eu ainda não dei play na segunda temporada, mas por que tiraram uma atriz tão boa e alguém me disse se a atriz vai, a que substituiu vai conseguir segurar o tranco? Imediatamente, ai, são dessas coisas que eu sinto falta do Twitter. Imediatamente o fandom foi no meu tweet e começou a dizer, não, confia, assiste. A atriz precisou sair por causa dos contratuais, porque ela estava gravando aquele filme horroroso do do Cameron, que é o Avatar. Ela é uma das protagonistas de Avatar. Então ela vai voltar para fazer Avatar 3, eu acho. Tem mais uns 5 E filmes de aí, Avatar pra gravar. então, e aí parece que estava coincidindo a agenda de gravação dos filmes, né? O filme com a série. E aí ela priorizou Avatar e ela foi para Avatar, obviamente. Ela é protagonista lá, né? Aqui em Entrevista com o Vampiro. Para quem não sabe, a Cláudia eventualmente morre, né? Então, na segunda temporada, Eu achava que ela o que vai acontecer morria. com ela? Eu achava que ela morria mais pro final da temporada. Ela já morre no começo. Não, ela vai morrer no final da temporada, mas é Ah, tá. porque, enfim, é onde eu parei, já tá se encaminhando pra isso. Eu parei justamente porque eu não quero ver ela morrer. Que ela é minha personagem favorita, eu fico muito triste toda vez que ela morre. Enfim, o que Enfim, eu e tava aí ela falando. priorizou um É, outro projeto e veio essa atriz, e a atriz realmente ela é muito boa, sabe? Ela segura. Dei uma estranhada. não Eu tem como não demorei pra me estranhar, né? pegar. Muda a cara da pessoa. Sim, sim, super. Tem como. E não é igual a interpretação, sempre vai ser diferente. Sim. Enfim, eu gosto também do personagem, como eu falei ali, tem todo aquele plano ali pra matar o estágio. Eu gosto da série, eu acho as Nossa, o plano mudanças pra boas. matar o Lestat é sensacional, né? É, aí a questão que eu falei que deu problema foi justamente, eu não lembro se é o episódio 5 ou se é o 6, que tem toda aquela cena violenta ali do Lestat agredindo a Cláudia, agredindo, e aquilo ali deu maior polêmica, porque era um homem branco agredindo ali duas pessoas pretas, porque é abuso doméstico, e aí tem a galera que diz, não, não é não, porque eles são vampiros, como se gente, só humanos que pudessem cometer abuso, enfim, eu li todo tipo de bobagem. Eu acho uma crítica válida, eu acho que realmente não precisava. Essa palavra você não precisava, é, talvez tenha sido um pouco demais, poderia ter sido um pouco menos. Acho aquela questão Eu também do, entendi, do eu de entendi o porquê por que que foi uma cena tão violenta, na verdade. Aí eu sou obrigada a defender os roteiristas e tudo mais, mas eu entendi o ponto, que era Não, eu justamente também entendo o que eles queriam dizer. Eu entendo o que eles queriam dizer. justamente a frase do Daniel quando ele olha pro Louis, né? Ele diz assim, era um relacionamento abusivo e você vai Isso. defendê-lo até o fim. E É um, aí o Luiz se revolta, diz que não era por aí, não sei o que, tararau, acontece. Mas é porque o Lestat é uma pessoa violenta. Ele é completamente violento. e é que tá. Né? A Tem crítica situações, que muitos ele fãs faz fizeram cenas, é que eles estão dizendo que não tem como gostar do Lestat, assim, eles queriam que o personagem fosse aham, mais. é, eu palatável. acho que no primeiro livro ele não é assim, né? Como eu falei, eles pegaram ali, misturaram ali dos outros livros ali. Uhum. E É aí, porque é baseado como coisa baseada no ponto de vista do Louis. O Louis doura a pílula até onde ele pode, né? e aí Até ele, onde ele consegue. os produtores resolveram colocar o Lestat como o antagonista da história. E aparentemente não é isso no primeiro livro. É essa pessoa horrível, pelo menos não no primeiro livro. Eu entendo É por que eles porque, fizeram isso. uhum. É porque Porque o Lestat, ele realmente, ele não é o protagonista, ele não é o antagonista, ele é o outro protagonista. Talvez ele seja o anti-herói, não sei, da classificação. com essa cena aí não tem como ser anti-herói. Ele é vilão. Então, mas é por causa da, assim, primeiro que a Cláudia e o Louis tentam matar o Lestat, né, depois. E é também com vários requintes de crueldade. Não tem tanto assim, romance e tal, e ele com dó, e ele traumatizado. A gente vê muito ele traumatizado, né, na segunda temporada. Ele fica tendo alucinações com o Lestat e tudo mais. Mas não, eles queriam se livrar do Lestat. Ele fala abertamente que ele queria que o Lestat morresse. E ele não sabia como fazer isso. E a Cláudia vira, não tem problema, eu resolvo. E aí ela bate no peito e assume a responsabilidade. E isso vai desencadear o que desencandeia mais pra frente. Mas então, tipo, no livro, essa questão é que os dois são totalmente tóxicos e odiáveis. E você fica Relacionamento olhando. horrível.
Como essa adaptação de agora, ela é mais focada no casal, que aparentemente no livro é só ali subtexto, né? Não é explícito. No filme, apesar de não ser explícito, fica bem evidente que eles estão ali um casal. Mas na série é explícito, tem cena de sexo, tem beijo, tem, enfim. Então é muito focado nos dois. Então eles têm que evidenciar que é um casal tóxico, de que aquele relacionamento é abuso. Então é, eu entendo eles fazerem essa cena mais violenta, mas ao mesmo tempo eu acho que um pouco demais. Eu não consigo não entender quem não gostou. Consigo, eu entendo porque as pessoas não acharam que foi um pouco demais. Eu acho que a cena funciona pro propósito ali, né? Que é mostrar justamente que ele é. Pelo menos pra mim, eu acho que eles quiseram mostrar que ele é o vilão. Não sei o que eles vão fazer na terceira temporada. Ou na segunda que eu não assisti. Se eles vão fazer essa virada. E aí, olha só, o Lestat era só uma vítima também. Não sei se vão fazer isso. Mas eu entendo que aqui eles quiseram fazer ele de vilão da história. Que iam colocar ali uma. E eu acho que precisa meio que ter isso em série de TV, essas coisas. Porque as pessoas meio que têm que gostar de alguém. Não sei o que passou na cabeça da produção. Mas eu acho sim que foi um pouquinho demais. Outra coisa que eu achei também um pouquinho demais, ou que não precisava, talvez, é toda aquela questão do abuso que fica ali, que eles não falam explicitamente, mas o abuso ali que a Cláudia sofre quando ela vai embora pra faculdade, enfim. Eu não sei, não entendi bem por que aquilo era necessário. Aí ela sofre esse abuso e aí de repente ela vai voltar pra casa. Eu achei esquisito, achei meio. Não sei, precisava. Infelizmente eu descobri que não foi só eu que não gostei. Mas eu não tenho nenhuma reclamação tão grande com a série, não. Eu achei boa, eu gosto muito da estética, como tu falou. Eles gravaram mesmo em Nova Orleans ali, todo ali no French Quarter ali, eu acho bem bonito. A ambientação ali. Eu gosto da atuação de todo mundo, eu acho que o elenco é muito bom. Eu acho que é isso, eu tinha pra falar de que eu gostei. Eu não tenho nada que eu não tenha gostado, odiado, não. Eu já falei que essas questões aí, não foi só eu que não gostei, né? Eu quero assistir a segunda temporada, eu tô curiosa. Não sei quando eu vou assistir, não tô muito no clima ultimamente, mas eu quero assistir. E o que eu falei contigo quando eu mandei o vídeo, que é a questão de que eu acho que vampiro tem que ser um pouco gay. Não sei porquê. É mais interessante. É um cara mordendo o pescoço alheio. E tem que ser sexual, tem que ser erótico sim, um pouco. Bastante. Essa é uma coisa das que eu gosto dos livros da J.R. Ward, que é a autora do clã da Daga Negra, é que ela, no livro dela, no lore que ela criou, o ato de se alimentar é muito sexual, é muito erótico. Os vampiros eles ficam excitados quando eles estão se alimentando. E eu acho que isso dá uma coisa, um charme ali pra coisa. Eu acho que tem que ter um pouco disso. E isso é o que me faz mais ter raiva de Crepúsculo. Eu não li Crepúsculo, lá tô falando do filme. Não sei se no livro tem. Mas é muito broxante aquilo ali, gente. Não sei. Como é que você assiste aquilo e aí, conhecendo outras mídias, tá, vamos dar um desconto que essa adaptação é recente, né? Então, talvez as pessoas hoje em dia não gostassem. Mas eu sei que hoje em dia todo mundo agora gosta de Crepúsculo. Virou cult, virou uma coisa meio legal gostar. Eu nunca gostei, nem quando eu assisti quando eu era mais nova. E agora mais velha eu gosto menos ainda. Porque aquele negócio de vampiro virgem, aquela coisa meio infantil, meio adolescente, não dá. Pra mim, né, Yuma? Vampiro tem que ter uma coisa meio gay, tem que ter uma coisa meio sexual. Eu gosto assim, eu acho melhor, infinitamente melhor. Aí, nesse ponto, vou fazer um grande chá de revelação que talvez não seja tão assim chocante nesse podcast, mas eu sou uma pessoa agnóstica, né, que cresceu dentro do catolicismo. Então, boa parte dos meus amigos ou são católicos ou são evangélicos. Meus melhores amigos, inclusive, são ou evangélicos ou católicos e tal. E eu entendo o que tu está dizendo, né? Por que é tão infantilizado e tudo mais. E a obra da Anne Rice não é. É porque a Anne Rice não é cristã. Então,
toda Ai, a mas vampiro camada. cristão. A autora de Crepúsculo, ela é mormon, né? Ela Uma é coisa assim. mormon, ela é mormon, ela é Por mormon que ela foi se meter com vampiro? e Não tinha nada a ver com ela isso. toda. É, aí a gente entra então naquela parte que fala tem literatura que é proibida por algumas pessoas, não é? Sabe? Eu acho que a questão toda Ai, eu esqueci agora o nome dela, da Stephanie Meyer, né? Ela é mormon, ela sempre foi mormon, ela cresceu na comunidade e tudo mais. Então, quando ela quis escrever essa história de Crepúsculo, ela queria escrever um romance proibido que a gente discutiu, inclusive, né, um episódio passado, afinal, o que é um romance proibido, o que não é. Então, ela queria fazer esse romance proibido e ela se pegou muito na estética de uma banda emo da época, né, com que ela escreveu, que era My Chemical Romance. Então, quem conhece o Gerard Way, os primórdios, lá no começo da época que ela surgiu, My Chemical Romance, e todo o lance da maquiagem muito branca, o cabelão e aquela coisa mórbida e tudo mais. Então, ela tinha essa imagem em mente quando ela pensou em vampiros. Tipo, ela olhava para o My Chemical Romance, ela escreveu, inclusive, muitas cenas ouvindo My Chemical Romance, e ela tinha toda essa fantasia, só que, obviamente, essa fantasia ela foi moldada por causa dos valores dela como uma pessoa mormon. Então, você sente em vários momentos é, como esses valores vão sendo passados através dos diálogos do Edward com a Bella. E é a diferença gritante quando a gente enfrenta a obra da Anne Rice. A Anne Rice, ela não tem essa ligação com o cristianismo, ela não tem a obrigação de passar esses valores, ela não tem a obrigação de passar uma moralidade. Então, os personagens dela, eles são essa coisa crua. E eu acho que é justamente esse o ponto, sabe? Eles são, têm altamente, sabe, eles são altamente homoafetivos, e até um dado momento eles não são só homoafetivos, mas ele é aberto ao mundo queer. No Entrevista com o Vampiro, a gente vê muito da relação Lou e Lestat, né? Que é essa coisa homoerótica. Mas aí a gente tem depois no livro O Vampiro Lestat a introdução da mãe do Lestat, que é uma pessoa não binária. Então, entra várias culturas e subculturas queer ali. A Anne Rice era uma pessoa gótica, os góticos também estão sempre muito associados à cultura queer, né? A gente tem um histórico muito de proximidade e tudo mais, essa mistura entre os dois. E isso também se reflete dentro da obra dela. Então é por isso que a gente vê essa diferença gritante. É muito ligado à pessoa que estava por trás, né? Quem escreveu. Sim, faz sentido. Ela. Ai, sei lá, eu acho que ela podia não ter escrito vampiros. Não tinha outra coisa para ela escrever. Ela tinha que estragar os vampiros. Enfim, não estragou, não, porque é, foi bom para ela, ela ganhou o dinheiro dela, mas aí a gente teve outras coisas melhores. Ou pelo menos melhores, na minha opinião. Que eu tava falando da questão do gore da série, tem muito sangue, é muito gore a série. Inclusive, eu não sei qual é a classificação indicativa, mas deve ser mais 18, né? Porque tem É 18, muito, é 18, é tem muito 18. sangue. Eu lembro que desde o primeiro episódio é 18 justamente por isso, porque ou tem sangue ou tem sexo, parece uma série da HBO. Tem muito sangue, tem muito sexo. Essa série de viu, é verdade. Mas eu acho que fica bom assim. Eu acho que se tem vampiro, eu acho que tem que ter sangue. Se tem vampiro, eu acho que tem que ter sim sexo. E se tem vampiro, tem que ser um pouco gay. Eu já falei aqui minha opinião, né? Pelo menos os vampiros que eu escrevo, todos vai ter isso. Enfim, para concluir a minha opinião, eu gosto bastante da série, gostei. Gostei mais de alguns episódios do que de outros. Não me apaixonei pelos personagens ainda, talvez aconteça, não sei. Ainda não me importei com ninguém ali, acho o Luiz muito chato. A Cláudia, eu gosto da Cláudia, acho que mais por causa da interpretação da atriz do que Uhum. por causa da personagem em si. Eu ia fazer só um parêntese agora que falou o Louis é chato, mas eu acho que é porque ele é propositalmente chato. Sim, ele Eu é não sei se você propositalmente chegou a chato, né? ver, eu não sei se você chegou a ver na tua pesquisa ou como foi o processo para Anne Rice escrever o Louis.
que basicamente o Louis é um reflexo do casamento dela, porque, se eu não me engano, ela tinha perdido um bebê, Isso, e ela aí o perdeu uma casamento. filha anos antes, Isso, isso. E que aí ela chamava perdeu essa Cláudia. filha, que se chamava Cláudia. E aí ela começou a escrever esse livro como uma parte do processo dela de cura. Então toda a raiva que emana desse relacionamento é uma dependência muito grande que o Louis tem do Lestat, e em alguns momentos, aparentemente, o Lestat também do Louis. E ao mesmo tempo eles têm uma raiva muito grande um do outro, e eles criticam o outro, e eles botam todas as esperanças de que eles vão funcionar como casal a partir do momento em que eles adotam a Cláudia. E é justamente porque era uma forma meio que ela estava escrevendo basicamente como era o casamento dela. Então o Louis, ele é chato porque ela estava achando, era o momento dela totalmente deprimido, então ela se via uma pessoa muito chata, e o Lestat é um monstro porque ela via o marido dela como um monstro. Então, assim, é, não Faz, era um ambiente muito e saudável. faz sentido ele ser chato, porque, enfim, toda história de vampiro tem que ter um vampiro chato. Tem que ter um vampiro que se sente culpado porque não quer matar as pessoas. Tem o Stefan, DVD, que era um chato de galocha. É porque eu não quero matar pessoas. É porque eu não quero ser um monstro. É porque. Sabe, um coitado. Sempre tem que ter. Faz sentido dentro da história. Ele fica dizendo ali que foi seduzido, que não queria fazer nada daquilo. Enfim, ele se coloca ali como vítima ali. Novamente, eu não sei se isso vai mudar pra frente da segunda, da terceira temporada. Mas basicamente a primeira temporada é só essa, ele se colocando como vítima, ou se sentindo muito culpado. Enfim, eu entendo, mas é chato. Eu entendo porque que é chato, mas é chato. Mas eu gosto muito da interpretação de todo mundo, então eu não consigo desgostar dos personagens. Mas eu também não morro de amores por ninguém ali ainda. Não sei se vai aparecer algum personagem novo, talvez, que eu vá gostar. Outra coisa que eu queria Eu acho que tu comentar, iria gostar do Armand. Eu acho que tu iria gostar do Armand. ele não fala muito na primeira temporada, né? Então talvez na É, segunda. porque na segunda, assim. É porque ele serve muito de Candy, velho. Na segunda temporada. É muito bom. Então, assim, a forma como ele se refere ao passado do Louis, dizendo assim mesmo, não, foi um trauma que ele passou, agora ele já superou. Aí o Daniel Ele não fica olhando superou pra cara nada. dele. Aí o Daniel fica olhando pra ele. Aham, ele superou. Aí ele só responde assim: a gente tá junto há 55 anos. Aí, muito. Não, há 55 anos a mais do que ele passou com o Lestat. Aí ele: foi só o Louis que superou. Então, Que assim, a gente não superou começa a nada. perceber. A gente É, começa a perceber que todos esses relacionamentos dentro dessa história inteira tem uma pegada de toxicidade em algum momento. Todos é, eles. eu gosto também no geral, porque eu gosto de história de vampiro, eu já falei isso 50 vezes. Eu gosto dessa crise existencial eu não sou mais humano, eu sou um monstro. E aí essa perca da humanidade, todo esse drama de vampiro eu gosto. Eu acho que isso está bem feito na série, pelo menos até onde eu assisti. Então eu gostei da série no geral, eu não tenho nenhuma crítica muito grande a fazer, não. Eu tenho uma crítica a fazer, e agora mudando um pouco de assunto, que eles produziram outras séries, né, dos livros da Anne, que se passa ali no mesmo universo, que eu comentei, né, que eu tinha começado a assistir, que é As Bruxas Mayfair, que é do livro, eu não sei como é o nome em português, mas em inglês eu acho que é The Witching Hour, The Witching Time, uma coisa assim. E essa série não é tão boa. Eu achei fraquíssima, inclusive eu não terminei, acho que tem É 8 o A Hora das episódios. Bruxas, se eu não me engano, o nome Isso, do livro deve aqui no ser, Brasil. a tradução deve ser até. Acho que tem 7, 8 episódios também. Eu acho que eu parei dos 5. Eu fiquei. Eu primeiro não consegui entender porque eu não estava gostando, mas eu acho que a conclusão eu acho que é uma junção de muita coisa. Acho que o elenco não é tão bom como Entrevista com o Vampiro, e eu acho que isso já prejudica muito. O texto não é tão bom também, mas aparentemente é no mesmo universo. E aí vai sair uma terceira série, também no mesmo universo. Acho que já confirmaram até elenco, eu acho. Que é. Eu esqueci o nome agora, mas eles mencionam no livro de Entrevista com o Vampiro, e eles mencionam também nas Bruxas Mayfair, que é uma organização, é sobre uma organização lá que
meio que fica tentando controlar ali as bruxas, os vampiros, nessa região ali de New Orleans, né? É, e eu não vi ainda direito, mas eu acho que eles confirmaram o elenco já. E eu acho que fica chato, porque aí você tem duas séries que passam no mesmo universo, mas uma é muito boa e a outra é tão fraquinha. Aí, sei lá, não podia ter coordenado isso aí pra ficar bom as duas coisas. Enfim, E a gente tem o fenômeno que foi Vampire Diaries e The Originals, né? Que uma era muito boa e a outra era uma bomba. é Então, que, é que, é que talvez eles não devessem ter separado, sei lá. Eu já pensei nisso também, na questão de DVD. Talvez eles não devessem ter separado. Que a terceira, os originais aparecem no final da segunda temporada. E aí a terceira temporada eles são os vilões da temporada. E aí na quarta temporada, acho que até a metade, mais ou menos, eles estão na série. E aí separa. E aí, na minha opinião, desandou. Pelo menos o DVD ficou, pra mim, ficou ruim a partir da quarta temporada. A quarta temporada já é muito chata, com aquele negócio de cura. É um saco aquilo. E aí, de lá, pra mim, né? De lá pra frente foi só ladeira abaixo. E aí eles como diz uma separam. youtuber que eu assisto, daqui pra frente só pra trás, né? Então, e E aí eles aí, separam The Original. Aí The Original tem uma primeira temporada muito boa. E aí a quinta temporada de DVD é um saco também. Eu nem lembro, eu acho que eu parei na quinta ou na sexta temporada. Eu não me lembro qual temporada eu parei. Qual é a temporada que o Damon morre? Spoiler. Não sei. Quem não assistiu DVD até hoje, não assista mais. eu acho que é na quinta temporada, ou na quinta, no começo da sexta, eu só sei que é na mesma temporada em que a Bonnie morre e eu parei de Isso, assistir. isso. Então foi essa temporada que eu parei também. Deve ter sido nessa. E foi justamente quando eles se separaram. Pra mim, eu acho que eles poderiam ter segurado um pouco mais os The Originals ali junto. Não sei, enfim. É, falando de vampiro ainda, né? É, enfim. A gente não falou, eu não falei porque eu não assisti. É o outro filme que tem que tu O mencionou Rainha dos agora. Condenados. Eu não assisti, nunca assisti esse. A Dizem que é Rainha dos ruim. Condenados eu nunca vi. Realmente, o fandom sempre falou isso, né? O fandom da entrevista. Mas meio que virou cult É, também, não? virou cult e tal. Mas é porque, assim, a história deveria ser a história da mãe do Lestat, essa pessoa, né, que eu falei, que é não binária e tudo mais. O problema todo é que eles tentaram higienizar, se eu não me engano, a imagem, sabe? E aí, eu acho que, inclusive, eu já comentei isso algumas vezes, que sobre adaptações e higienizar personagens problemáticos. Eu acho que o personagem ser problemático, ele tem uma necessidade da narrativa, sabe? Ele tem que ter esses problemas para explicar o porquê das determinadas decisões que ele vai tomando no decorrer da trama. E se você tira essa situação, se você tira esses problemas, as ações desse personagem acabam sendo, sabe, jogadas ao vento, sabe? Não, não fazem sentido. Então eu sou muito contra higienizar. Tipo, não, vamos deixar menos isso, menos aquilo, vamos fazer esse personagem ser gostável. Cara, nem todo protagonista precisa ser gostável. Desculpa. Eu sou muito Mas, mas aí é que teoria. tá. As pessoas não aceitam isso. Elas têm que ter uma pessoa pra gostar e tem que ter uma pessoa pra odiar. As pessoas não gostam de Por isso que foi personagens feita aquele. cinzentos. E aí a gente volta para a situação do que aconteceu, né? Na entrevista com o vampiro. O Lestat é um monstro, e aí ele quase matou o Louis e tudo mais. E aí, na hora que o Louis tenta matar o Lestat, ninguém faz de uma forma onde ele estava com sangue no olho para matar o Lestat. E basicamente era a base da relação dele, onde os dois tentam se matar o tempo todo. E aí eles não colocaram, porque o Louis é o protagonista. E é É, isso que eu falo. então eu É nesse tô, momento que, tô que você curiosa pra ver o que eles fica. vão fazer na terceira temporada. Porque meio que dá a É, entender que é focada no Lestat. e aí vai contar todos os anos afastado do Lestat. Eu quero saber como eles vão fazer na adaptação. Porque em O Vampiro Lestat, basicamente ele conta a história de origem dele, quando ele foi, né? Quando ele foi transformado em vampiro. E aí todas as situações que ele viveu e quando ele transformou a mãe e etc. E toda a relação disfuncional que ele tem com a mãe no decorrer dos anos, os encontros deles, e aí, né, culmina lá quando ele conhece o Louis. E eu não sei como eles vão fazer isso, porque pelo que eu entendi, O o teaser não Lestat tá parece ser nos nada anos disso. 80. Pois é nos anos 80. Eles estão em 2024, né? Não. Eles estão em 2020, né? Gravado. Eu lembro que o 2020 ou 2021.
Que eu lembro que o Daniel cita a data no Eles falam, começo da e eles falam da narração. pandemia. Isso. E a gente vê também, na hora que ele embarca Uhum. para Dubai, todo o sistema de segurança, de biossegurança, né, do voo. Então, se vai ser focada nele, não tem mais a Cláudia, né? Não, Porque aquela já com certeza morre. ela vai morrer. E aí o Lui tá onde nesse? Exatamente. Pelo que eu acho, que eu entendi, eu ainda não terminei a segunda temporada, porque eu não quero ver a morte da Cláudia, mas pelo que eu entendi, o Louis, ele tá com o Armand, né? Aparece a chegada do Armand no final da primeira temporada, quando ele diz, né, que ele tá com o Armand. Na adaptação de 94, ele não fica com o Armand, depois que o Armand mata a Cláudia, ele mata o Armand e começa a ficar a vagar sozinho, né? Ele volta para os Estados Unidos e ele fica, né, só, andando por aí, existindo. E até o momento que ele encontra o Lestat de novo. Enfim, aqui não. Aqui dá a entender que eventualmente a Cláudia vai morrer. Ainda eu não sei pelas mãos de quem, mas eu acho que não é do Armand. Se for pelas mãos do Armand, eu tenho muito a criticar sobre essa relação de pai do Louis em relação a ela. Ela E só aí eu vou arruma, ficar com ele mais só arruma raiva pai ainda. ruim pra ele, né? Pra ela. Né, meu Deus do céu. Primeiro o pai biológico dela abandonou ela, né? E aí agora o segundo deixou ela morrer e continuou casado com o cara que encomendou a morte dela. Pô, Talvez ele não saiba. eu acho meio que difícil. Eles estão, como ele mesmo disse, eles estão há 55 anos juntos, né? É mais de 55 anos juntos. Então não é possível que eventualmente ninguém levantou a pauta de dizer, mas vem cá, como foi que ela morreu? Né? Mas como ela morre? Ela é assassinada. Ela é assassinada, o clã do Armand mata ela. E o Armand meio que dá o sinal. Ele protege o Louis e deixa só. Porque era pra matar os dois, né? O Louis e a Cláudia. E aí ele protege o Louis, né? Ele faz uma traquinagem lá, onde ele basicamente enterra o Louis vivo. E até o Louis conseguir escapar, eles já mataram a Cláudia pegando fogo. Traição, né? É. E aí ele, não, eu não poderia matar você, piriri pororó, tem toda uma discussão com o Armand e tal. Só que aí ele pega, ele decide que ele vai embora e dane-se, e aí ele mata, ele queima o clã inteiro do Armand e vai embora. Né? Ele queima o clã inteiro, o Armand, todo mundo, ele queima o Teatro dos Vampiros, que é onde eles se escondem. E é isso. E aí depois ele volta para os Estados Unidos e fica vagando sozinho. Mas eu não E aí a sei como é terceira que isso vai se dar temporada na série. vai É. entrar onde Eu aí, não né? sei como é que. Pois é, eu quero entender como é que vai entrar, porque Não saiu nenhum. aparentemente ela vai morrer, com certeza. Até o final dessa temporada ela vai morrer, da segunda temporada. Eu que não quero ver, mas ela vai morrer. Eu sei disso. E aí, então o Armand não causou a morte dela. E eles continuaram juntos. E o Lestat sabe disso. E pelo que eu vi pelo teaser, o Lestat guarda ressentimento. Ele está em 2021 e ele ainda está ressentido que 30 anos atrás, nos anos 80, ele descobriu que o Armand e o Louis estavam juntos. Então, assim, porque foi a primeira vez que o Louis deu a entrevista, né? Que fez a entrevista pro Daniel e deu tudo errado. Eles usam a timeline da série como se fosse a continuação da timeline do filme. Então, ele diz que ele deu a entrevista pro Daniel nos anos 80 e foi um caos. Né? Ele sempre fala isso, né? Eu tava com outra cabeça na época, você também estava com outra cabeça, porque enfim, né? O Daniel aqui ele é usuário de drogas, então ele é ex, né? Usuário de drogas. E aí eles ficam fazendo esse comparativo da primeira versão, né? Da primeira vez que o Louis deu a entrevista e da versão atual. Então fica aí nesse mistério, eu vou descobrir, eu vou terminar de assistir a temporada para descobrir, A comentar. terceira temporada é pra 2025? Isso, ano que vem. Então já deve começar a sair spoiler aí nos próximos meses. Sim. Esse mês devia Pelo que eu sair, né? entendi, com certeza, a gente tá quase no final do ano, então a gente tem a obrigação de começar a soltar material. Foi gerado material de divulgação de série. Mas é isso, eu acho que, no geral, eu gosto muito da série, eu acho que ela trouxe camadas muito interessantes, principalmente por ela ser atualizada, principalmente por ela trazer, eu acho que mais humanidade, sabe, pra história. Não são só, como eu falei, dois personagens que se odeiam e tentam solucionar o problema deles com uma criança, a partir do momento que a gente tem
a troca, né, do Louis, a partir do momento que ele se torna um homem preto, ele ganha muito mais relevância, muito mais profundidade, e as preocupações dele são muito maiores, Sim, são muito mais palpáveis, assim, você compreende. Houve também, eu tenho que acrescentar isso, é uma pessoa marrom, o Armand, no original, ele também é uma pessoa branca, na adaptação ele foi o Antônio Bandeiras, apesar de que toda Hollywood trata latinos como se fosse uma etnia à parte, não, não é, é cultura, então o Armand era branco também, então aqui é a primeira vez que o Armand é uma pessoa marrom, não é uma pessoa branca. Então eu acho que isso também traz outras camadas, eu acho bem interessante isso. sim, eu gosto da série também. Não, não desgostei. Eu queria ter gostado mais também, mas tá bom, não, não tenho nenhum problema. Eu entendo o hype. É, é justificado. Enfim, era isso que a gente tinha pra falar. Era isso, né? Basicamente, se você ainda quiser assistir a série, ela está disponível, a primeira e segunda temporada na Prime Video. É, o teaser da terceira temporada já saiu há algum tempo, eu acho que durante a Comic Con desse ano de 2024. Tá lá disponível no canal da série, eu acho. Não lembro se é da série ou da Prime, é um dos dois. Mas tá lá disponível. E se você lê os livros e você assistiu o filme e também ficou fazendo vários comparativos entre um e outro e quer continuar essa conversa, é só procurar a gente nas nossas redes sociais, que a gente está super aberta para essa discussão continuar. Eu, principalmente, porque eu sou fanática nessa história. Sim, conta aí pra gente o que vocês acharam, se vocês assistiram, se vocês vão assistir. Não deixe de compartilhar esse episódio com alguém que sabe que gosta de vampiro também, que gosta desse tipo de conteúdo. E é isso. É isso, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. Mais uma semana. E qualquer comentário, como eu disse, só chamar a gente através da DM do Instagram. Tá sempre linkado na descrição do podcast. Se quiser falar diretamente com a gente também, as nossas DMs estão marcadas na descrição. E a gente se vê semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Tá, até a próxima.